Ex-governador e ex-ministro Cid Gomes, candidato ao Senado pela coligação por um Ceará cada vez mais forte, é o convidado de hoje da série de entrevistas Eleições 2018 do Jornal da TVC. Nesta edição, você vai ver também as ações de conscientização sobre uma doença silenciosa que não tem cura e atinge pelo menos 35 mil pessoas no Brasil. Existem diversos mitos para a esclerose múltipla, uma doença que atinge muitos jovens. Tem também o reforço na imunização contra o sarampo e a pólio, que acontece neste fim de semana em Fortaleza. Somente 60% da meta de vacinação foi alcançada em Fortaleza e a Secretaria Municipal de Saúde prorroga os dias de imunização. No quadro Corrente do Bem, a gente mostra como você pode ajudar a manter o trabalho do Lar Francisco de Assis, que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social. O Jornal da TVC desta quinta-feira, 30 de agosto, está começando. Olá, boa noite. O jornalismo da TV Ceará dá continuidade à série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao Senado. O objetivo é ajudar você, eleitor, a conhecer as propostas e assim ter mais informações na hora de definir o voto. A ordem das entrevistas foi feita por meio de um sorteio na sede da emissora, com representantes de cada coligação ou partido. Nosso convidado desta quinta-feira concorre ao Senado pela coligação por um Ceará cada vez mais forte. É o ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação, Cid Ferreira Gomes. Cada entrevista vai ter duração de 10 minutos, depois 1 minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato. Muito obrigado pela presença. Bem-vindo. Eu que agradeço. Vou começar a contagem do tempo exatamente agora. O senhor tem muitas campanhas vitoriosas, em todos os cargos eletivos o senhor concorreu de novo e foi reeleito. O Senado vai ser um desafio? Bom, cada eleição é um desafio à parte. A gente começa e não sabe como termina. Né? Em várias das eleições que eu disputei, eu comecei atrás e terminei na frente. Espero que essa campanha possa, a partir de uma primeira pesquisa já divulgada, manter a posição, embora isso não servirá de forma nenhuma para que a gente reduza, diminua o ritmo da campanha. Eu, hoje mesmo, daqui, ainda vou para Russas participar de um comício regional junto com o governador Camilo Santana. A sua atuação na Assembleia Legislativa também em 2 mandatos foi muito referenciada aqui no Ceará e assim como o senhor passou pelo governo do estado, prefeitura de Sobral, enfim. Indo para Brasília legislar também, como é que o senhor visualiza trazer uma série de propostas aqui para o Ceará, já que a sua função vai ser também ajudar o governo federal, fiscalizar, enfim, como é que o senhor pretende ajudar dessa forma? Bom, ao longo da minha vida, que são muitos anos dedicado à vida pública, a rigor, todos os anos profissionais da minha vida foram dedicados à vida pública. Eu tenho, assim, um período em que fui 2 mandatos governador do estado, no executivo. Antes, fiquei 2 anos sem mandato, até uma temporada fora do Brasil. E antes disso, eu fui por 2 mandatos, 8 anos, prefeito. Mas o início da minha vida pública foi no parlamento. E eu me confesso um parlamentarista, embora isso não seja música aos ouvidos das pessoas hoje, que tem grande preconceito, e boa parte desse preconceito com razão, em relação ao parlamento, mas eu penso que o que dá mais estabilidade a uma gestão pública é quando há afinidade, quando há cumplicidade, a boa cumplicidade entre o executivo e o legislativo. O pior dos mundos é os poderes trabalharem sem uma harmonia, trabalharem em antagonismo, trabalharem sem um compromisso comum, né? E talvez boa parte dos problemas que o Brasil tem hoje seja em função disso, do parlamento não ter o sentido de cumplicidade, a boa cumplicidade, não com benesses pessoais, mas com um projeto para o país. E o que eu desejo é poder contribuir para que haja uma sintonia entre o parlamento e o Executivo Federal, que espero esteja, a partir dessas eleições, em boas mãos, coisa que infelizmente não acontece hoje. No seu mandato enquanto governador, foram 2 mandatos, a gente tem projetos aqui para o Ceará que até hoje afetam de forma muito benéfica a vida do cidadão cearense. Eu vou citar aqui Cinturão Digital, tem projetos de recursos hídricos, entre tantos outros.
Enquanto senador, o que é que o senhor tem como proposta aqui para o povo cearense? Bom, são papéis absolutamente diferentes. O papel do parlamento é fiscalizar o Poder Executivo, acompanhar suas ações, participar das macroestratégias, enquanto vota lei de diretrizes orçamentárias, enquanto vota orçamento, enquanto aprova ou rejeita ou altera propostas do Executivo naquilo que concerne a tarefa do Executivo, que é realizar, que é naturalmente o que as pessoas enxergam e porque tem mais visibilidade. O Parlamento, o Senado, que é uma das casas do Parlamento Nacional, são duas casas, né? No Ceará, nos estados e nos municípios só existe um executivo e uma casa parlamentar, a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa. A nível nacional, existem duas casas legislativas, uma composta pelos deputados e a outra composta pelos senadores. O Senado, ele tem, além da tarefa que é comum à Câmara dos Deputados, a todos os legislativos, que é isso, fiscalizar, votar leis, alterar leis, participar das grandes políticas enquanto vota as matérias orçamentárias, o Senado ele tem uma responsabilidade que é inerente exclusivamente a ele, que é lutar para a manutenção de um pacto federativo. O Brasil tem 27 estados, são estados completamente diferentes um do outro, mas tem um sentido de buscar igualdade entre esses estados. E o sentido disso é exatamente o Senado. Você vê que enquanto Acre tem 8 deputados federais e São Paulo tem 70 deputados federais, no Senado todos os estados têm igual representação. O Acre tem 3 senadores e São Paulo tem 3 senadores, com o objetivo de assegurar um pacto federativo e de que de alguma forma, os desiguais sejam compensados nessa Casa Legislativa. Isso visando muita coisa para a gente, obviamente, claro, né? Já que claro você está representando o Ceará. São duas tarefas, né? São duas tarefas. Você tem a visão, não pode deixar de ter a visão nacional. Nacional, exato. Não pode deixar de ter. O Brasil só andará e acompanharão os estados se o país estiver dando certo. É claro que essa deve ser sempre a maior preocupação, trabalhar para que o país avance, porque tem coisas que são comuns, você ter um modelo de educação, você ter um modelo de segurança, você ter um modelo de saúde, tudo isso é comum. Tanto faz a pessoa ser do Acre ou do Amapá, como do Rio Grande do Sul, as pessoas nascem, precisam de cuidados, precisam se aposentar, precisam de trabalho, precisam de uma escola digna. Mas o Brasil tem que ter alguém, uma instância, e creio que esse seja um papel importante do Senado, para buscar equilíbrio. Se a gente for ver o nível de renda, o nível de escolaridade, o nível de oportunidades de emprego nas regiões e nos estados brasileiros são muito diferentes. E, repito, não se buscará equidade sem que haja sempre alguém representando de forma equivalente aqueles que têm um desafio maior do que o outro. Candidato, a sua passagem pelo Ministério da Educação foi marcante para todo mundo. Esse CID contestado, a gente vai encontrar no Senado também? Sem dúvida, sem dúvida. Dizem isso muito do Ciro, né, que o Ciro tem pavio curto. Eu procuro ser mais ponderado, afinal de contas o Ciro foi quem sempre abriu os caminhos lá em casa. Mas a capacidade de se indignar, de não se conformar com a injustiça, de não aceitar passivamente as desigualdades, é algo que nos move. Nos move pela nossa formação, nos move pelo compromisso que a gente tem de construir uma sociedade mais justa. Então, pode ter certeza que sempre que o Ceará, o Nordeste ou uma fração importante do Brasil for tratado com injustiça, eu estarei sempre solidário àqueles injustiçados. Sendo eleito, quais vão ser as suas prioridades para auxiliar, por exemplo, o candidato eleito ao governo do estado aqui do Ceará? Bom, uma outra tarefa, a gente praticamente não tinha falado disso, mas é uma tarefa, às vezes tratam isso com um certo desdém, né, o papel de defender aqueles pleitos objetivos. O Ceará depende muito, e essa situação é parecida com
norte e nordeste brasileiro, depende muito de recursos federais para viabilizar aquilo que já está na nossa agenda de necessidades. O Ceará só terá segurança hídrica, e eu não estou falando isso, não é para o sertão, não é para a zona rural, eu estou falando para a região metropolitana de Fortaleza, onde moram mais de 3 milhões de cearenses, só terá segurança hídrica, garantia de água na torneira da casa das pessoas, sem estar tendo que rezar todo ano para São Pedro, se houver a transposição do São Francisco. A transposição do São Francisco jamais poderá ser feita com recursos exclusivamente estaduais. Há que se ter uma atuação forte, preponderante da União. E o papel de defender, eu estou falando da transposição, mas poderia citar aqui diversos outros grandes projetos estruturantes para o Estado do Ceará, só se viabilizarão se efetivamente tiver a participação financeira com recursos da União. O Cinturão das Águas, que é fazer com que... Só lhe interromper, seu minuto no final chegou, mas pode continuar, por favor. Pode continuar. Não, então eu vou continuar. Sim, por gentileza. São vários projetos, mas enfim, eu quero cumprir o tempo e quero, então, na minha fala final aqui, agradecer, cumprimentar todos os profissionais da TVC, por quem tem grande carinho, convivi muito aqui, me sinto parte dessa família. Ao tempo em que fui governador, olhei sempre com muito carinho para esse espaço. E agradecer a atenção dos nossos telespectadores, dizer da minha disposição de trabalhar sempre, trabalhar muito, e dizer, lembrando as pessoas que são duas opções. Se a pessoa não me tem como primeiro, como preferido, pelo menos examine o meu nome na segunda opção. Perfeito. Muito obrigado. Sucesso na sua campanha. Obrigado. Até a próxima. Olha, e amanhã, na quarta entrevista dos candidatos ao Senado, a gente recebe a médica Mayra Pinheiro, que está disputando uma vaga pela coligação Tá na Hora de Mudar. E por falar em eleições, começa amanhã a propaganda gratuita no rádio e na TV, por isso alguns programas da TVC vão ter o horário modificado. Os detalhes você confere ao longo da nossa programação e nas redes sociais. Segue lá para ver, tem TVC no Instagram e no Facebook. A seguir, a gente mostra por que Fortaleza vai ter mais um dia de vacinação contra o sarampo e a polio. É agora, no próximo sábado. E as mudanças no plano de saúde dos servidores estaduais que deve beneficiar os usuários. O Jornal da TVC volta em instantes. A gente fala agora de saúde. Hoje, 30 de agosto, é comemorado o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, um mal silencioso que acomete o cérebro e a medula espinhal, causando danos na visão, fala, audição e movimentos do corpo inteiro. A doença não tem cura, mas com o tratamento adequado, o paciente pode conquistar muita qualidade de vida. – 25 anos de idade e um diagnóstico que chegou bem cedo, ainda na adolescência, quando Thalita tinha apenas 13 anos. Ao contrário do que muita gente pensa, a esclerose múltipla atinge não só pessoas idosas. Poucos anos de idade, ainda muito jovem, eu comecei a sentir muito desequilíbrio, visão turva, visão dupla. E eu tinha uma vida extremamente ativa. Eu sempre trabalhei desde os 11 anos. Então, quando eu comecei a ver que eu não estava conseguindo exercer tudo que eu fazia como antes, eu comecei a achar estranho aquilo. A esclerose múltipla é uma doença que afeta o sistema imunológico, onde as células intrusas se confundem com as saudáveis, provocando lesões. É quando os sintomas começam a se manifestar. Pode ter alteração da visão, visão dobrada, visão turva, falta de equilíbrio, falta de força, de sensibilidade. O que é importante? Se esses sintomas duram mais do que 24 horas, o paciente deve procurar uma assistência médica. O que vai confirmar a natureza da doença vai ser exames um pouco mais especializados, de exame de ressonância. Em geral, pacientes com esclerose múltipla apresentam perda de volume cerebral até 5 vezes mais rápida que o normal. A doença não tem cura, mas pode ser controlada com um acompanhamento médico especializado. Hoje no Brasil existem diversas formas de tratamento para a esclerose. Controlar as crises é fundamental para conviver bem com a doença. Ao longo de 20 anos, muitos tratamentos surgiram. E o nosso maior desafio é acreditar que a gente pode modificar a qualidade de vida desses pacientes. Na verdade, tornar mais fácil conviver com essa doença, tratando, prevenindo a progressão dessa doença. Com a rotina totalmente adaptada ao convívio com a esclerose, Thalita aprendeu que é possível sim viver bem.
exibindo a imagem de saúde de quem não abre mão de se cuidar. Além do exercício, a alimentação é essencial. Você tem que cuidar de tudo. Você tem que cuidar desde do seu companheiro, do seu relacionamento, até a questão religiosa, questão trabalho, questão... Qualquer decisão, você tem que colocar a esclerose ali no cantinho dela, sem mexer com ela, e viver. Termina amanhã a campanha de vacinação contra a pólio e o sarampo, mas por conta da baixa procura, vai ser realizado no sábado mais uma edição do Dia D de imunização. Em Fortaleza, 18 postos de saúde vão funcionar. A gotinha parece não ter o gosto muito bom. A picada da agulha incomoda. Os pais ficam apreensivos, mas na certeza de que a vacinação vai deixar os filhos livres de doenças. Depende da vacina para o futuro dela. Certamente o futuro dela, né? A saúde dela, ela tá bem, crescer bem com saúde. Durante o mês de agosto, os postos de saúde de todo o país se mobilizaram numa campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A campanha terminaria amanhã, dia 31, mas Fortaleza não atingiu a meta de imunização, que era de 95% do público-alvo. Por isso, durante todo o dia 1º de setembro, postos de saúde da capital realizam um novo dia D de vacinação. Não serão todos os postos, serão 19 unidades que foram estrategicamente selecionadas por serem maiores, por estarem em pontos de maior fácil acesso, por também ter um território com a cobertura menor do que outros, que já atingiram até 100%. Na Regional 1, 3 postos de saúde estarão mobilizados. Na Regional 2, também serão 3 postos participando da campanha. Na Regional 3, as pessoas podem ir a 6 postos de saúde. Na Regional 4, são 2 unidades. Já na Regional 5, são 3 postos. E na Regional 6 da capital, a vacinação acontece em 2 unidades de saúde. Todos funcionam de 8 da manhã às 4h30 da tarde. Aqui em Fortaleza, somente 60% da meta de vacinação foi alcançada. Cerca de 50 mil crianças aqui da capital ainda precisam ser imunizadas. Daí a importância dos pais aproveitarem a prorrogação para trazerem os filhos nos postos de saúde de Fortaleza e tomarem as vacinas. Só lembrando que o público-alvo da campanha são crianças maiores de 1 ano e menores de 5, com exceção daquelas que se imunizaram nos últimos 30 dias. As vacinas não têm contraindicação. Ou seja, se a criança estiver gripada, não tem problema nenhum de se vacinar. A campanha também tem o objetivo de reforçar a imunização para quem já completou o quadro de vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, a região norte do país, somente este ano, já contabilizou 7 mortes de crianças em decorrência do sarampo. E mesmo que o Ceará já tenha erradicado a doença, ainda é preciso estar alerta. As crianças não vão ao posto de saúde sozinhas. Elas não têm como ir se não for levados pelos seus pais. Então, se vocês foram se vacinar contra H1N1, contra a febre amarela, por que não levar seus filhos, seus sobrinhos, seus netos para tomar a vacina contra pólio, contra o sarampo? Tá aí a dica. O Instituto de Saúde dos Servidores do Ceará, ISEC, está promovendo uma série de mudanças que devem beneficiar os usuários. Para ter acesso, é preciso se cadastrar. Veja na reportagem de Alisson Oliveira. O Instituto de Saúde dos Servidores do Ceará, ISEC, passou a ser assim denominado conforme lei publicada no Diário Oficial do Estado em fevereiro de 2007. O órgão é responsável exclusivamente pelo atendimento à saúde dos servidores públicos do Ceará. O Instituto é vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado. Depois de encontros com os sindicatos da categoria, o Plano de Assistência Médica dos Servidores foi reformulado. É um projeto que desde abril de 2018 está valendo, porque foi aprovada a lei. Então, o governo quer iniciar a implantação deste projeto. A adesão iniciou no dia 20 deste mês e vai seguir até 31 de dezembro para que os servidores não tenham carência. A adesão, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Quem aderir começa a pagar e a vantagem é que terá assistência médica de qualidade.
Aqueles que não fizerem adesão só serão atendidos até o dia 30 de setembro. A partir daí, não serão mais atendidos pelo ISEC. A ideia é ampliar a oferta de serviços e o volume de atendimentos para todos que aderirem à nova estrutura. As novas regras estão sendo comunicadas aos usuários cadastrados na capital e no interior do estado e aos que comparecem à sede do Instituto no centro de Fortaleza. Com a nova estrutura de gestão, o Estado e os servidores vão compartilhar os custos do plano. Para isso, foi criada a mensalidade. Os valores do plano dependem da idade e dos rendimentos que o servidor recebe, conforme a tabela no site do ISEC. Outras condições de cobertura do plano, como carência, hospitais credenciados, tipos de exames e os dependentes do titular, estão de acordo com as novas regras criadas. O cônjuge, o filho menor até 24 anos de idade, este, se universitário, o filho portador de necessidade especial, esse, caso essa necessidade especial seja irreversível, estará plenamente assegurada a sua manutenção dentro do sistema de assistência à saúde, e a lei inovou, considerando também como dependente o ascendente, o seu genitor. O servidor poderá colocar o pai e mãe na condição de dependente. Todas as informações sobre as novas regras do Plano de Saúde dos Servidores Estaduais estão no portal do Instituto. Anote aí, isec.ce.gov.br. A seguir, tem os detalhes de mais uma edição do Fortaleza Liquida, com descontos que podem chegar a até 70% em diversos produtos. E no quadro Corrente do Bem, você vai saber como ajudar a manter o trabalho do Lar Francisco de Assis, que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social. Daqui a pouco. Começou hoje mais uma edição do Fortaleza Liquida. Este ano, cerca de 4.500 lojas na capital e região metropolitana de Fortaleza estão participando da promoção, que oferece descontos em diversos produtos e podem variar entre 10% a 70%. Alguém aí viu aquela palavrinha mágica das lojas? Desconto, promoção, é o que a gente vem atrás, né? Qualquer um abre o sorriso. Em tempo de dinheiro curto, então, desconto, promoção, sabe aquele famoso precinho camarada? É o imã dos lojistas para atrair gente para comprar. O desafio de fazer com que mais compradores movimentem o comércio de Fortaleza é a tarefa de mais uma edição do Fortaleza Liquida. Esse é o 9º ano do programa. Mais de 3.000 pontos de venda cadastrados pela cidade com produtos em liquidação. Essa campanha também ela tem um objetivo, que é fazer com que o consumidor compre com desconto real e efetivo entre 10% e 70% nas lojas que estejam credenciadas, como também o lojista vai ter condição de se desfazer dos produtos que ele não conseguiu vender no Dia das Mães, nem tampouco no Dia dos Namorados, para vender agora. No momento em que ele vender isso aí, ele cede espaço nas prateleiras para as novas coleções. Os clientes que comprarem nas lojas participantes do Liquida Fortaleza vão concorrer a prêmios. Um cupom para cada R$50 em compras, além de descontos em diversos produtos como roupas, eletrodomésticos, calçados. Os meses escolhidos para a campanha são estratégicos, são uma época de vendas em baixa, mas quando chegar as promoções, chegam também os clientes e quando chegar o fim do ano, já está no embalo do aumento das vendas. Esse ano, um aplicativo vai ajudar ao contribuinte a emitir o cupom para participar do sorteio de prêmios. O aplicativo é a coisa mais simples do mundo. Você pode baixar no seu celular, no computador, através do app fortalezaliquida.com.br, lançou seu nome, CPF, na mesma hora aparece uma tela onde você só vai fotografar a nota fiscal que você comprou, aparece lá o número da nota fiscal, você fotografou, o QR Code já diz quantos cupons você tem direito. Lojas em shoppings e no comércio tradicional já estão a partir de hoje e até 9 de setembro com vários produtos em promoção. No quadro Corrente do Bem de hoje, você vai conhecer o trabalho desenvolvido pelo Lar Francisco de Assis, que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade e realiza uma série de atendimentos também na área da saúde. Eles estão precisando de doações, então veja como ajudar. Meus olhos choram tanta lágrima que hoje sem água nem responde a dor.
Aqui a alegria é garantida. Afinal, quem disse que idoso não pode se divertir? No Lar Francisco de Assis, essas pessoas encontram mais do que um ambiente acolhedor. Aqui é bom demais, tem o nosso lanche, tem a palestra, tem trabalhos manuais, tem de tudo aqui para nós. O que é que nós queremos mais? Aqui tem tudo para nós. Aqui é uma bênção, aqui é melhor do que a nossa própria casa. Este espaço atualmente atende cerca de 130 idosos e também realiza trabalhos com crianças. Já são mais de 20 anos de atuação que tem feito a diferença na vida de quem frequenta esta casa. O lar ele tem como missão contribuir com a melhoria da qualidade de vida do idoso, nos aspectos da afetividade, socialização, educação, espiritualidade e saúde. Aqui no Lar São Francisco de Assis, além de tantas outras atividades, é promovida a inclusão social dessas pessoas. Elas que são mais vividas, mais experientes e que têm muita fé para compartilhar com todos nós. A senhora reza todo dia? Me sento na rede, fico rezando até de noite. Para todo mundo que eu conheço, até para vocês agora, que eu não conhecia agora, vou rezar. Dona Lourdes teve depressão, mas aqui ela encontrou um novo sentido para a sua vida. Quando cheguei aqui, eles me deram muita força, aí as meninas começaram, sabe, as idosas são muito amigas da gente, e aí é muito bom, a gente fica lá em cima, com o astral lá em cima. O projeto funciona quase em sua totalidade com o trabalho de voluntários. Quem quiser também pode ajudar. As portas estão abertas. Estamos com o telhado, precisando fazer o retelhamento todinho, né? Nós temos pisos que precisam ser trocados. Nós temos alimentação, necessidade de alimentação que nós precisamos diariamente, né, ter a condição de oferecer ao idoso. As doações que a gente recebe, a gente repassa para aqueles idosos que têm necessidade ou então aqueles que já estiveram aqui, mas não têm condições mais de vir fisicamente. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.